E aí, tudo bom com vocês? Meus irmãos, eu gosto que vocês comentem nos vídeos fazendo perguntas, porque é nas perguntas que a gente consegue desenvolver um raciocínio. Eu recebi uma mensagem, tanto no meu telefone, né, nos meus atendimentos, que vocês sabem que eu não cobro nada por isso. A única, vamos dizer assim, a única cobrança, né, que eu faço aqui é pedir realmente, né, o seu like para que essa informação chegue em outras pessoas. Esse é o ponto, o like. Se você quiser se inscrever, eu tenho, tá, o costume de tirar o nome das pessoas quando a inscrição é feita. Quando a inscrição é feita, eu sou notificado que teve um novo inscrito, e aí eu pego o nome dessa pessoa, desse irmão, coloco no livro de oração e eu oro. Eu não fico divulgando aqui nada disso, porque não é essa divulgação, esse marketing em cima de oração, como muitos fazem aí, é testemunho no canal, e a gente sabe que muitas vezes aí não dá em nada. São testemunhos que é só aquele testemunho rápido, não tem acompanhamento, e as coisas se dissolvem depois, e logo depois a pessoa está entrando em contato, falando que está no segundo deserto, enfim. Mas o que eu quero falar para você? Uma das coisas que traz um prejuízo muito grande para você, principalmente para a mulher que está em busca da restauração do casamento, né? Como o pessoal gosta de falar aí. Então eu vou falar pela restauração do casamento. Tem barulho de carro aqui porque eu estou parando na rua após ter lido o comentário de uma irmã nossa. Mais uma vez eu vou explicar o problema. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, ele diz que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela. Aquele que se une em espírito a Deus é um só espírito com ele. Também a gente pode ver aonde ele diz que nós somos uma só carne com o nosso cônjuge, ok? Beleza, vamos seguir em cima do pensamento da prostituta. A prostituta é amante, tá? A prostituta é somente um símbolo, mas essa prostituta pode ser o homem, que a sua esposa está em contato com o homem, com outro homem, e a esposa está em contato com o marido, está em contato com uma outra mulher. Então, vou botar a prostituta, como a Bíblia fala, mas colocando tanto para homem quanto para mulher, tá bom? Então, o que acontece? Eu já fui questionado sobre, poxa, Vitor, ele veio se reaproximando, né? O meu cônjuge veio se reaproximando e eu cedi para ele. Lembrando que a maioria, tá, desse tipo de caso acontece com as meninas, porque o marido, ele já está com um amante ou ele está em qualquer lugar, espalhado por aí, bebendo, né, na bagunça. E o que acontece? Ele começa a sentir o vazio. Na verdade, esse vazio não é um vazio da família, é um vazio dentro dele. Mas ele vai associar esse vazio com o vazio da família, com o vazio da esposa. E ele vai em busca da esposa novamente. A esposa, acreditando que por ter uma relação com ele, vai fazer com que ele volte. Isso é um engano enorme, porque não acontece isso. Não vai acontecer. Eu vou te dizer logo de cara o que vai acontecer, o que pode acontecer, tá? Nessa reaproximação e quando você cede, principalmente as mulheres. Primeiro ponto, logo de cara, serve para homem ou para mulher que está fora e você teve um relacionamento. A questão de energia que é trocada entre você e a pessoa, entre você e o seu cônjuge. Se ele está com uma outra pessoa ou está tendo várias outras pessoas nas festas que ele anda, ou ele já se encontra com uma amante e ela também está com um amante, você não tem segurança nenhuma que ele somente está com essa pessoa que traiu você. Ele simplesmente pode estar com ele e essa pessoa que está com ele pode estar com outras pessoas. Ele também não tem essa segurança, porque uma mulher que se envolve com um homem de rua,
ela não tem segurança nenhuma com quem ele está se envolvendo. Então a sua esposa, ela tá com um homem de rua. Ele não sabe, ela não sabe se esse homem da rua está com outras pessoas. E também é da mesma forma, tá? O homem não sabe com a mulher que ele tá. Essa mulher que ele tá, essa amante, essa prostituta, pode estar com outras pessoas também. E aí há uma série de trocas de energia aonde ele vem trazendo isso. Aí ele começa e você acredita que ele está se aproximando de você para poder voltar para casa. A verdade é que ele não está, ele está sentindo um vazio, e esse vazio, a amante, não está completando. Porque esse vazio é um vazio existencial, é um vazio de Deus. É um vazio de Deus na vida dele. Então ele vai tentar voltar para casa. Aí você, acreditando que através de ceder, tá, e vir a ter uma relação com ele, você vai trazer para casa. Não vai. Ele vai pegar o caminho, principalmente do homem que está voltando, ele vai pegar o caminho e vai entender que agora ele não precisa dar mais satisfação para você, mesmo você sendo a ex-esposa ou a esposa. Ele não precisa dar satisfação para a amante. Então ele vai ter a amante e vai ter você, esposa, que está acreditando que através do que está acontecendo você vai trazer ele de volta. Ele não vai. No dia seguinte, ou após, vai ficar uma noite com você, ou ela fica uma noite e vai embora. Para o homem, eu acredito que tenha um certo problema psicológico nele, mas para a mulher o problema é maior ainda. Ela vai se sentir rejeitada, você, mulher, se sente rejeitada, se sente largada, se sente mais uma vez traída, porque ele está voltando para a vida que ele vive. Que na verdade ele não quer isso. Tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança. Então, o seu psicológico, como nos atendimentos fala, poxa, eu fiquei muito mal, as mulheres dizem, eu fiquei muito mal, me senti um lixo, né, uma pessoa para baixo, e é dessa forma, porque vai atingir na sua alma. O seu psicológico passa a ficar afetado, porque você está acreditando, gerou uma expectativa em cima dele, e você está acreditando que ele vai ficar de novo. Na verdade, ele somente quer ter relação sexual com você e com o restante do mundo, com o restante do mundo. E muitas vezes não dá conta nem do restante do mundo, isso é, não dá conta nem da amante. E aí ele quer procurar. O problema dessa troca de energia é que ele vem trazendo uma carga ruim, uma carga extremamente pesada, uma carga satânica, demoníaca, que ele vem trazendo junto com ele. E você, por ter, mesmo utilizando preservativo, tem essa troca de energia, vai ter essa troca de energia. Mas eu acredito que, se tratando de um ex, quando você tem essa relação com ele, você não vai querer ter uma relação, não quer, tá? Na tua mente não faz sentido, na mente dele também não faz sentido, você vir a ter uma relação com ele com preservativo. E aí entra um outro problema. O problema da doença que você pode adquirir através dele ou dela. E isso foi o que aconteceu comigo. Foi o que me levou a desenvolver um câncer de garganta, por esse motivo. Por uma doença sexualmente transmissível, HPV, gerou um câncer de garganta em mim. Então vocês podem ver, né, a cirurgia, hoje já vai, esse ano, 19 de junho desse ano, 2025, vai fazer 2 anos, mas também tem uma outra história, né? Tem uma decisão que eu tive sobre quimioterapia, radioterapia, mas então eu estou aqui para poder colocar para você que você não pode ter relação com o cônjuge no momento de uma reaproximação. Não pode, porque você vai se prejudicar de 2 formas. Primeira forma, que você pode ter um problema de saúde, Deus queira que você não tenha isso. Mas o seu psicológico
A sua alma fica afetada sim, porque ele vai embora e você criou uma expectativa. Então o problema é, na reaproximação, não cede. Não entre na conversa fiada de ceder a ter o que você me prova, o quanto eu te amo, sinto muito a sua falta. Ok, se você sente a minha falta, beleza, vamos sentar, vamos conversar, vamos colocar as coisas da forma que tem que ser colocadas e aí você volta para casa. Caso contrário, eu não vou ser uma segunda opção. Vocês, mulheres, não pode ser uma segunda opção na vida dele. E você, homem, também não pode ser uma segunda opção, por mais que o homem tenha um desespero maior sobre ter uma relação. Esquece. O prejuízo é muito grande. Porque você vai ter problemas na sua parte psicológica, no seu psicológico, e você pode vir a ter um problema na sua saúde. Entenda isso. Então, na reaproximação, ok. Após a reaproximação, você vai entrar no processo de reconciliação. E não quer dizer que na reconciliação você vai ter que ter relação com ele. E aí é onde tudo é conversado, é nessa reconciliação aonde as coisas são consertadas, aonde você pede perdão, aonde ele pede perdão e aonde vocês vão fechar um novo contrato para que então possam entrar no processo de restauração. Então, se existe fase, existe uma fase: a reaproximação, reconciliação e a restauração. Reaproximação, reconciliação e a restauração. A restauração vai ser quando ele já estiver em casa, com mudança de comportamento. Caso contrário, não entre por esse viés, porque você vai se prejudicar. Você vai trazer prejuízos para a sua vida. E geralmente nós que ficamos quietos. A gente também não mete o pé no balde, não chuta o balde. Até alguns ainda tentam sair, mas não faz sentido, porque o vazio, tá, ele aumenta mais ainda, aumenta muito mais. Eu tenho um caso de uma inscrita no canal, não sei nem se ela continua inscrita, mas ela fazia o atendimento comigo, e mais uma vez eu falo que o atendimento é gratuito, não cobro nada por isso, que ela falou que o marido estava se reaproximando, mas ela estava extremamente carente emocional, tá? Carente na parte fisiológica dela. E o que aconteceu? Apareceu uma pessoa, uma raposa, vindo, né, trabalhar com o pai dela. E o cara se colocou como uma pessoa da igreja. Isso aqui são os piores. Se colocou como uma pessoa da igreja, né, falou coisas que ela queria ouvir. E, na verdade, quem tem uma carência emocional, né, ela acaba ouvindo coisas bonitas, acha que aquilo dali é algo, né, nossa, ele é o melhor homem do mundo. Na verdade não é, ele é só uma raposa vestida de ovelha. E ela cedeu ao apelo dessa pessoa que estava trabalhando junto com o pai dela. E aí todo aquele processo fisiológico que a pessoa tem, a necessidade, e aí ela cedeu para esse cara. Sabe o que aconteceu? Esse cara não ficou com ela. E o marido dela, que estava se reaproximando, descobriu que ela tinha ficado com outro homem. E aí acabou de uma vez por toda aquilo que ela acreditava que podia voltar. Por quê? Porque o marido, por mais que o marido, e aqui não é uma questão de machismo não, tá? Mas por mais que o marido estivesse com um amante, ele não queria que ela estivesse com ninguém. E aí ela entrou num processo e ficou com uma pessoa. Ele descobriu, não quis mais ela. O pedreiro, tá, que estava trabalhando com o pai dela, também não quis, e o prejuízo veio sobre a vida dela. Veio pesado, porque o marido não quis mais, porque ele entendeu que ela tinha traído ele não quis mais, era tudo um processo muito sensível. O marido não quis mais,
O pedreiro foi embora, conseguiu o que ele queria, né? Ter 1, 2, 3, 4, sei lá quantas vezes ele se relacionou sexualmente com ela, e ele foi embora. E tudo o que ele prometeu, ele não cumpriu. É óbvio que não iria cumprir. É óbvio. Então você, menina, que está nesse processo, não cede. Não cede ao apelo do marido, não cede ao apelo de nenhuma raposa. E o homem também. Não fique cedendo ao apelo da esposa, caso ela tenha essa oscilação, e não aproveite as oportunidades das primas que estão espalhadas por aí. Não entre nesse caminho, porque você pode se prejudicar. O prejuízo só vai vir sobre uma pessoa, você, porque a semente quem plantou foi você, não foi o outro. Então entenda, não entre por esse caminho, porque o que o diabo quer é que você entre no processo de desespero, que traga mais confusão ainda, que você tenha mais problemas ainda. Não entre nesse caminho, porque o prejudicado é você. As sementes, quem vai colher será quem plantou. E se você plantou esse tipo de semente, vai vir. Você vai ter problemas psicológicos e você pode sim desenvolver, pegar uma doença sexualmente transmissível, até mesmo, né, aquela doença onde que não tem cura. E aí é um prejuízo total. Então fica a dica aí, não cede às emoções do outro. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.